Fala pessoal, a gente está aqui no segundo bloco com o Dr. Assis. A gente vai falar um pouco mais da parte de levantamento topográfico, drenagem, terraplanagem e pavimentação, só que hoje a gente vai estar um pouco mais focado na parte de execução. Semana passada a gente falou de projeto, de compra de terreno, aonde é que a gente está pisando, e hoje a gente vai falar da parte de execução. Eu, Rafael, estou aqui de novo com o Mário e o Dr. Assis. Quem não conhece ainda o Dr. Assis, eu aconselho a ouvir o podcast da semana passada. E aí ele fala um pouco da história dele, que é excepcional, e o trabalho que ele fez na prefeitura durante esses 36 anos é louvável. E eu vou começar hoje com uma perguntinha de qual é o maquinário que a gente deve utilizar na parte tanto de limpeza de terreno e como é que a gente consegue otimizar a compensação de material numa obra de terraplanagem. Pronto, dependendo da limpeza referente à parte de desmatamento e limpeza do terreno, assim, o equipamento mais adequado, se a vegetação for de grande porte, é um trator de esteira, né? É o mais adequado. Pode ser utilizado trator de pneu, mas depende se for uma vegetação de médio a pequeno porte. Uma vegetação de grande porte, eu aconselho usar o trator de esteira, certo? E quanto à parte da execução da obra, a parte de movimento de terra dentro da obra, aqueles pequenos movimentos que eu digo assim, de 20 a 40, 50 metros, a proporção que o próprio trator esteja cortando, o trator de esteira, ele pode movimentar e deslocar esse material, que é um deslocamento próximo. Eu acho que a partir mais do que isso, já começa a causar transtorno financeiro em relação ao deslocamento. Não vai render o suficiente. Às vezes você já tem que fazer uma carga de transporte. Isso estou me referindo ao movimento de terraplanagem próximo. E mesmo você tendo uma obra onde a parte corte seja equivalente à parte aterro, você tem que fazer um trabalho inicial para ver a questão dos deslocamentos. Porque quando se faz um projeto, a gente faz uma malha a cada 20 de linhas ou seções, e você vai ver o corte de cada linha daquela. E com o projeto e com o quadro resumo da terraplanagem, você tem a noção, o local onde tem o menor percurso e onde deve ser cortado e aterrado. Então a parte de logística ela é muito importante nessa hora. Super importante. E vou dizer uma coisa para você. Em relação ao desmatamento e limpeza do terreno, recebo ligação da pessoa, assim, você adota quanto? A raspada de limpeza do terreno, a espessura. Eu digo para você assim, quando é vegetação de médio a baixo, eu uso 5 centímetros, tá certo? Mas um detalhe. Tem um operador que ele corta toda essa vegetação, simplesmente deixa quase no terreno natural. E tem outro operador que taca a lâmina, taca o equipamento e corta até 20 centímetros ou até mais. Isso vai depender muito do operador. Isso é fundamental a pessoa que está operando. É fundamental. E quando é uma vegetação de grande porte, também se pode fazer e cortar ali no máximo 15, 20 centímetros. Se você não tiver o cuidado com isso, não tiver um bom operador, ele pode te dar um prejuízo bem pesado em relação a esse corte. Então ele acaba cortando mais do que o necessário, eu vou ter que aterrar depois, né? Exatamente. Você vai tirar material onde não era necessário. Agora depende muito do operador, muito. Já vi inúmeros casos onde uma mesma obra, um mesmo equipamento, o cara tira toda a vegetação, você vê praticamente o solo natural na parte das árvores de grande porte, onde você vê aquela maior escavação, mas ele consegue cortar de forma uniforme. E na mesma obra você vê uma outra pessoa operando no mesmo local com um verdadeiro absurdo em relação a esse corte a mais desnecessário. É a questão da operação, realmente. E Assis, todo orçamento que o senhor fez, pelo menos para a gente, como empresa, sempre vem acompanhado ali todo projeto vem acompanhado de um orçamento, né? Seja para a parte de drenagem, para a parte de pavimentação, para a parte de terraplanagem. Aí, nessa parte da terraplanagem, vem ali uma previsão desses gastos com limpeza de terreno, tudo isso. Se vai ter um operador que pode gastar mais ou menos, vai depender assim de quem a pessoa vai contratar. Aí o que é que eu como o gestor da empresa, como empresário ou como engenheiro de obra, quais são algumas medidas que eu posso tomar
para tentar seguir ali aquele valor do orçamento à risca? Porque muitas vezes o valor que o senhor coloca lá de composição ali é baseado numa CINFRA, SINAP, seja lá o que for, e tem uma cubagem que o senhor fez que são os mesmos cálculos que a gente apresenta para um órgão financiador, seja Caixa ou qualquer outro. Então a gente está meio que engessado naqueles valores, né? Como é que eu faço para ser o mais fidedigno possível? Pronto, voltando para raspagem e limpeza do terreno. Acho que o primeiro passo é conversar com o operador para ter o cuidado para não cortar em excesso, ok? Em relação à parte do movimento de terra, eu citei aqui que a topografia é o tripé da engenharia, é o tripé da infraestrutura urbana. Então, se a topografia for realizada em campo, com a malha a cada 20, pegando todos os pontos notáveis de pico ou depressão, então esse volume é para sair real, doutor. Não tem como fugir disso. É para sair real. Agora, se você pegar um terreno, pegar um ponto por radiação, pega um ponto aqui, outro acolá, e no computador você gera uma malha de pontos, aí, doutor, aí foge do projeto, porque depende da topografia. Sim, eu estou dizendo isso porque eu já fiz inúmeros projetos e já acompanhei tudo isso e eu vejo quando a topografia é realizada com precisão, sai com precisão. Muitas vezes eu digo que a topografia é mais importante que o meu trabalho. Então a gente pode dizer que se eu executar uma topografia, né, assim, eu economizar na topografia, eu posso estar dando um prejuízo e a topografia ela não é um gasto e sim um investimento? E muito grande. Por causa de centavos você pode perder milhões. Aí uma coisa que me veio na cabeça agora, eu lembrei de um caso de um colega meu, que ele na construtora dele pegou uma gleba gigantesca, um projeto faixa 1, e aquela área completa, ele fez todo o levantamento topográfico por meio de drone. Deu uma diferença, eu lembro, acho que foi 1,20, né, de altura. E com isso deu um problema gigantesco. Era um projeto de casas, que aí ele teve que fazer arrimo. O senhor já deve estar até percebendo qual é o caso que eu estou falando. Não vou citar nomes aqui. Mas ele foi no rumo da tecnologia, né? Ele pode ter gastado até mais caro, diferente do que o Rafael falou aqui. Gastou até talvez mais caro do que colocando a equipe lá. Fez com um jeito mais avançado para a época ali, alguma inovação e tal. Mas deu errado. Aí a próxima pergunta que a gente tinha aqui, que aí eu vou tentar encaixar nisso. Eu não sei se o levantamento de drone ele é mais caro que o... Mas eu acredito que para a época talvez tenha sido. Foi alguns anos atrás, quando estava começando isso, né? Quando iniciou o processo dessa nova tecnologia, sim. Mas hoje ele é bem mais barato. Enquanto um terreno, sei lá, de 2 hectares, uma pessoa vai cobrar um drone R$ 1.500, o outro vai cobrar 5 ou 4, o dobro. Mas é uma economia... De palito. De palito. É aquilo, você vai gastar, tentar economizar centavos para ter um prejuízo de milhões. Gente, é sério. É sério, a topografia é coisa séria. Eu sempre digo que a topografia é mais importante que o meu trabalho. Ela é o tripé. É o ponto de partida. É o ponto de partida. Se eu estiver errado, meu irmãozinho, como é que vai dar certo? Me diga, pelo amor de Deus. Não tem como dar certo, cara. Não tem como dar certo. Para você construir, você tem que construir em alguma coisa ou sobre alguma coisa, né? Sim. Se você não sabe sobre o que você está colocando essa edificação, fica até um pouco difícil, né? Mas aí o ponto que eu queria chamar a atenção. Esse colega meu, ele partiu assim para o caminho que ele considerava um inovador, onde estava caminhando essa área, né? E ele foi, investiu nisso e fez, e acabou que naquele momento, não estou julgando o método em si, mas naquele momento ele foi na inovação e basicamente se deu mal, né? Hoje em dia, na área do senhor, e principalmente nessa área, né, nesse ponto agora da topografia, seja lá
em qual ramo a gente for falar agora. Quais são os maiores avanços assim, tecnológicos que o senhor está vendo e para onde que está caminhando essa área? Olha, doutor Mário, eu não sou contra a tecnologia, eu não sou contra o drone, eu não sou contra o GPS, entendeu? Eu acho que existe especificidade para cada trabalho. Se você quer fazer um poligonal de um terreno, de uma propriedade, com o drone, tudo bem, lógico que é mais rápido, você tem condições de fazer isso. Mas você fazer um trabalho específico, pontual, onde você precisa minuciosamente da altimetria, não funciona. Não funciona. Eu já reformulei inúmeros projetos que foram realizados com drone. A diferença, já encontrei todo tipo de diferença, 50 centímetros, 40, 60. Olha, com GPS, RTK, que eu falei no início, se tiver energia de alta tensão, dá diferença até de 1,50 m, já encontrei. Encontrei de todas as dimensões, erros de todas as dimensões. 50 centímetros, 1 metro, 1,50 m, por causa de uma energia de alta tensão. E meu amigo, 50 centímetros numa terraplanagem, numa camada de solo. E de 1 metro. Imagina o tamanho do bucho. Foge dos parâmetros. Às vezes, quando eu começo a falar disso, especificamente da topografia, da necessidade que tem que ser feito com estação total e realizada em campo, eu sei que devido à tecnologia, muitas pessoas são contra, mas não podemos fugir que não bate, cara. Estou mostrando a realidade. Não bate. Então, dependendo, acho que a gente deve começar do pressuposto qual equipamento utilizar, qual o nível de precisão que a gente precisa. Sim. Se a gente precisa de uma precisão maior, a gente tem que usar da tecnologia que me traz a precisão maior. Não necessariamente ela vai ser a mais inovadora. Exatamente. Ou é o mais seguro que o senhor considera? Eu considero a estação total. Antigamente, no meu tempo, quando eu me formei, era lógico que era o teodolito nível. Mas como não existe mais esse equipamento, estação total. Ela substituiu, né? A estação total. Substituiu. E ela já tem umas estações totais que são georreferenciadas, com tipo um nível de precisão até bem interessante. E eu acho que logo a gente vai ter alguns drones que possam ter um nível de precisão tão grande quanto a da estação total. Porque eu acho que quando a estação total foi criada, ela ainda tinha uns defeitozinhos que foram sendo corrigidos com o tempo. Ou eu estou errado? A minha preocupação é que toda informação que vem através da imagem do satélite, ele pode causar interferência. Se você trabalhar numa malha urbana, para pegar a soleira de casa, você trabalha em um sistema viário, para pegar a cota de boca de lobo, cota de posto de visita, entendeu? Eu acho um pouco complicado. Eu acho que tem que ter muita inovação para que isso seja resolvido. A pessoa, tu erra uma boca de lobo por 50 centímetros, ela vai parar no meio da rua? Não rola. Entendeu? Rapaz, a tecnologia acabou de dar uma rasteira na gente. Mas eu acho que... Eu tenho fé. E eu acho que o senhor também tem que um dia os drones eles vão conseguir dar a precisão da estação total. Já teve algum projeto que só depois da gente fazer o estudo de terraplanagem, o projeto de terraplanagem inviabilizou o projeto? Inúmeros projetos. Às vezes fico com pena do proprietário, do investidor, porque ele não fez essa consulta antes, não analisou isso antes. Tem muitos casos que ele tem que criar um solo, construir um solo para colocar a edificação dele em cima. E isso o custo vai lá para cima. Muitas vezes fico com pena. Infelizmente a realidade é essa. Eu não queria receber uma notícia dessa não, viu? Não, Já pensou, tu tá construindo, vai começar a construir, às vezes o projeto da tua vida, e aí vem um balde d'água desse. Quando você falou projeto da sua vida, eu me lembro que há uns 4 anos atrás, um jovem me chamou na Calcaia, ele comprou um terreno onde era 100% inundado. Ele simplesmente, eu fiquei com pena, eu passei um final de semana arrasado. Já tinha comprado. E talvez foi a finança da vida dele? Foi a finança da vida dele, me contou toda a história. Eu passei o final de semana arrasado. Eu digo, doutor, infelizmente eu não posso fugir da realidade. Eu trabalho com água. Água, você não pode mentir. Ela é real, ela é exata. Água e dinheiro não aceita desaforo. Não tem pra onde correr, não. Aceita não, meu filho. E qual é o melhor nível? É o nível de bolha. De água. E, doutor Assis, eu acho que isso que o Rafael falou acaba chamando a atenção para outro ponto também.
Tem algumas vezes que acontece isso, é o projeto ali da vida, como esse rapaz comprou o terreno na Caucaia, que era totalmente inundado e só percebeu isso depois. Como o caso também que o estudo da terraplanagem inviabilizou a confecção do projeto ali. Só que também tem alguns casos que já aconteceram comigo na construtora, que a gente faz o estudo. Não, eu não vou me arriscar a comprar isso daqui porque não dá para implantar o que eu quero, não dá, o terreno não é viável. Tal. Passa algum tempo, né, aí um parceiro, um colega nosso, lança um empreendimento lá, é um sucesso tremendo, ele também se dá muito bem com aquele empreendimento. Ou seja, ele conseguiu tornar viável de alguma forma. Acho que muita gente que está ouvindo isso daqui, como construtor, já viu a MRV fazer isso por diversas vezes, né? Acho que um exemplo muito prático, a gente pode falar disso aqui porque foi um caso de sucesso, eu considero um caso de sucesso, ali na Washington Soares, do lado do Atacadão. Ali é um terreno totalmente brejado, que fizeram um aterro tremendo para colocar aqueles empreendimentos ali, mas tem lá empreendimentos ali que com a tecnologia de confecção de apartamentos deles, de unidades em concreto moldado em loco, eles conseguiram, né, talvez tirar o custo que tiveram ali com o terreno. Uma coisa que, por exemplo, eu como correta não conseguiria fazer. Aí, o que é que o senhor pode falar sobre isso aí também? Realmente, ali é um caso bem atípico. Eu digo que eles criaram um solo para construir. Aquele projeto não foi feito por mim, foi feito pela doutora Ruth, que era antiga engenheira também da prefeitura. Eu passei para ela as informações de cheia máxima do Rio Coaçu, tá certo? Porque ela teria que obedecer à cota de cheia máxima do Rio Coaçu, a da chuva de 2004, que ali é a cota 730. A cota 730 é a cota geratriz inferior da estrutura da ponte. É a cota de cheia máxima, é onde a água chega, é onde a água sai, é onde a água referencia naquela aterro. Então, quando a Ruth foi fazer aquele projeto, ela me consultou e eu disse, doutora, você tem que obedecer a cota de cheia máxima, como é edificação. Se for só um pátio de estacionamento, você podia riscar só 50 centímetros, mas eu orientei ela a botar 80 centímetros. Então, ali foi construído um solo para construir. Agora, eu afirmar para você se foi viável ou não... Não, isso aí... Não sei, cabe a gente. Não vai me caber responder isso aí, mas que ele construiu um solo, sim. E, além do mais, existe um sistema de macro-drenagem que vem do centro do Eusébio, que corta todas aquelas ruas ali. Corta a CE, corta ali aquele empreendimento Fernando Cirito, que passa ali por trás do Atacadão e que passa dentro do empreendimento. Uma baita galeria de um sistema de macro-drenagem caríssimo. Mas isso daí eu acho que é um ponto para ressaltar, que mesmo casos assim podem ter solução. Né? Podem ter, né? Tem. É aquele ditado, ele criou um solo para construir. É o ditado que às vezes eu digo, às vezes o caroço está maior do que o abacate. Entendeu? Seu bolso, seu limite, né? Pronto. Falou tudo. Tem jeito pra tudo. A engenharia cabe tudo. Na engenharia tem jeito pra tudo. Na medicina não tem não, mas na engenharia... Engenharia tem. Aí, meu amigo, o seu bolso é a sua regra. Às vezes você diz assim, quem manda na engenharia é o bolso. Pronto. E tem gente que tem um bolso bem grandinho, né? Pois é. Mas eu acredito que por mais que o caba tenha um bolso grande, tem que dar dinheiro. Tem que dar lucro. Tem que dar lucro. Construir concordo. Se não der lucro, meu amigo... Aí inviabiliza. Você vai rasgar dinheiro, você vai jogar dinheiro no mar, você vai botar fogo no dinheiro. Pra ele ter muito dinheiro, ele não desaforou dinheiro, não. Com certeza. Não vai ser agora que ele vai fazer isso. Doutor Assis, com o crescimento agora que a gente está vendo dessas tecnologias e principalmente tão falado BIM, né, na construção civil, o BIM, ele consegue beneficiar de alguma forma o trabalho que o senhor gere ou não? É só para outras áreas? Como é que o senhor enxerga isso? E como é que o senhor vê o crescimento disso, se estiver beneficiando na área do senhor? Olha, eu digo para você que é fundamental essa modelagem de informações da construção, principalmente para a minha área, por causa das informações, você tem que ter todas aquelas informações do subsolo. O sistema de drenagem, ele tem que estar compatível ao esgoto, que também é gravidade, ele tem que estar compatível à rede de água, então ele tem que
mostra todas as interferências que vai existir no subsolo. Eu acho que é perfeitamente aceitável e aplicável. Porque acaba que são vários projetos diferentes, né? Vários projetos diferentes e tem que ter a compatibilização de todos eles. Senão vai ter interferência, que é o que ocorre nos centros urbanos. Não só de Fortaleza, de todo o país, sem exceção. Nós temos interferência com rede de água, esgoto, sistema de telefonia, nós temos pilar, contraforte, tem tudo dentro do nosso sistema de drenagem. E a gente estava conversando ali, antes desse bloco, justamente sobre isso, de às vezes vir a casos de ter que refazer tudo por conta de uma falta de comunicação entre uma equipe e outra, seja ela uma equipe governamental, ou seja ela a própria equipe da empresa. O cara tá lá, fez a terraplanagem, aí vê o outro, corta para poder botar um dreno. Aí ele vai, faz a terraplanagem novamente, aí vê o outro, corta para fazer abastecimento de água. Sem nenhum controle. Sem nenhum as-built de toda... Exatamente. Quando ele refaz esse aterro aí, com certeza ele não faz o controle. Aí a gente vê, né, aquelas faixas de depressão que às vezes aparecem até dentro de próprio condomínio de alto padrão. Sim. A gente vê isso aí. Sim. Vê uma depressãozinha no intertravado, até no próprio pavimento flexível. Em relação a esse aspecto, em relação às interferências, faz 2 anos que eu estou trabalhando no Plano de Saneamento Básico do Estado, junto à Assembleia. Eu estou representando a CEINF e estou representando o CREA. Em consequência dessa falta de atenção, juntamente com a drenagem urbana, que o saneamento básico ele é dividido em água, esgoto, lixo e drenagem urbana. Só que existe cota para o esgoto, existe cota para o lixo, existe a cotação para a água. A drenagem é órfão de pai e mãe. Órfão de pai e mãe. E é um dos principais. É um dos principais. É o que inunda, né? É o que inunda. Então, aí o que ocorre? O que eu vejo aqui dentro desse projeto dentro desse trabalho que eu estou ajudando na Assembleia, juntamente com a CINF, o CREA, sugestão é que, junto à Secretaria da Cidade, seja criado um plano diretor de drenagem urbana para todas as cidades do interior. E dentro desse plano diretor, seja elaborado, seja criado um departamento de drenagem na Secretaria da Cidade, ou um departamento ou uma coordenação. E dentro desse departamento, ou dentro dessa coordenação, criar um plano diretor para todo o Estado, de acordo com as 12 subbacias. Entendeu? E dentro desse plano diretor, eu estou dando sugestão para que faça um as-built geral de todas as interferências. É um trabalho que requer muito recurso. É um trabalho que não resolve da noite para o dia. Eu digo, para resolver o problema de toda a cidade do Ceará, criando um plano diretor com coerência e responsabilidade, é serviço para décadas. Não se faz numa administração. Se for fazer isso pensando em resolver em uma administração, já no serviço já não presta. Não tem como. Esse plano diretor que o senhor pensa é fazer diferente do que o Fausto Nilo fez em 2000? Não, esse plano diretor ele está ligado mais à parte de drenagem urbana, não é ao urbanismo, é mais a parte de drenagem urbana. Entendeu? Não, eu só usei o termo assim, porque assim, é uma coisa que a gente falou no primeiro bloco, quem ouviu vai lembrar. No Brasil, as coisas são muito generalizadas e criam regras para atender um país inteiro, um país no tamanho continental, que, por exemplo, você vai para Minas Gerais, é um relevo totalmente diferente do nosso. Totalmente. Você vai para outros estados totalmente diferente. Você entra aqui no nosso próprio estado, você anda aqui por Fortaleza. Fortaleza tem uns relevos um pouquinho mais acentuados. Ali tem o Talveg ali entre Antônio Salles e Pontes Vieira, que tem um ponto mais alto, né? Pronto, tem algumas poucas, né, elevações. Aí você vai para Juazeiro do Norte, né, no Crato, aí são relevos bem diferentes. O senhor acha que dá para fazer isso, assim, um documento só, né, tratando sobre todos esses pontos no estado todo? Tem que ser feito e pode ser realizado, porque vai ser trabalhado especificamente em cada cidade. Sobral, Crato, Juazeiro. De forma específica. É um para cada um. Para cada um. Entendi. O cadastro das interferências urbanas tem que ser realizado com critério.
com responsabilidade para cada cidade. Agora, o plano diretor, tipo a equação de chuva contida nesse plano diretor é que pode ser feito por subbacias. Bacia do Salgado, bacia do Metropolitano, bacia dos Inhamuns, porque a intensidade de chuva dos Inhamuns é a metade de Fortaleza, ou até menos da metade. Então, não pode ser a mesma equação de chuva de Fortaleza, região metropolitana, você usar lá no meu Tauá. Vai sair o dobro. E aí a gente acaba de falar indiretamente sobre o projeto, né? E a gente vê a importância do projeto, que a gente já teve um episódio sobre o projeto, com a nossa querida Juliana Kinderé, da Aval, falando da sua importância, a questão de quanto você economiza com o projeto. O projeto ele é um investimento e o projeto do Dr. Assis ele vai ser um investimento absurdo para o estado do Ceará. Nós somos tão pioneiros em tantas coisas e eu não posso, eu não sei se eu posso afirmar isso, mas a gente vai ser o primeiro estado do Brasil a ter um levantamento dessa magnitude? Se o governo do estado, junto com a Assembleia, realizar esse trabalho, será o primeiro. Eu vou contar só aqui um fato aqui. Na época da Copa do Mundo... Peraí. O primeiro canto que está sendo anunciado é agora no Sinus Talk, isso? Está sendo falado sobre isso? Não, já há 2 anos que a gente vem fazendo reuniões. Já está sendo falado. Já está sendo discutido. Eu não estava sabendo. Imaginei que a gente estava lançando aqui. Não. Mas a gente acaba que está lançando para outras pessoas, porque eu não sabia, você não sabia, então a gente acaba levando essa informação à importância, né, de a gente trazer pessoas com esse nível de influência e inteligência. Pronto, eu só, assim, um fato para relatar aqui em relação ao que eu estava comentando era na época da Copa do Mundo, eu, como técnico da prefeitura, eu morria de vergonha de chegar junto aos técnicos da Copa do Mundo e dizer que Fortaleza não tinha cadastro de drenagem urbana. Morria de vergonha. Eu digo, meu Deus, é vergonhoso. Eu não queria nem ir para essa reunião. E quando foi o dia lá da nossa reunião lá, da parte de drenagem urbana, que os técnicos chegaram e eu não me lembro o nome do profissional, mas ele direcionou assim a gente e disse, olha, nós ficamos sabendo que vocês é a única das capitais que vão sediar a Copa do Mundo, vocês é a única do Brasil que tem um cadastro de drenagem urbana. É isso que eu acabei de citar. Caramba. Não existe cadastro de drenagem urbana. Não existe cadastro de drenagem urbana. A drenagem urbana é largada. E pra tu ver, eu disse que a drenagem urbana... menos chove, talvez, né? Pois é. Eu disse que a drenagem urbana, ela é órfã de pai e mãe. Por isso que nesse plano de saneamento básico do estado, eu estou lutando, eu estou brigando. Às vezes me irrita. Doutora Rosana, que é a coordenadora, às vezes, doutora Rosana, tem um pouquinho de paciência comigo, que eu trabalhei tanto tempo nisso e não vejo nada. E agora, o único trunfo que eu estou vendo é esse do estado. Se isso não está aí, pronto, eu vou morrer e não vou ver nada. Infelizmente, a realidade é essa. E além do mais, eu disse para todo mundo, se o governo do estado for implantar esse plano, ele vai, pelo menos para mim, eu afirmo, vai servir para os nossos filhos e nossos netos, porque não se implanta em uma administração e nem em duas, precisa de décadas para que isso seja implantado. E outro detalhe, esse cadastro, para que seja um house-built correto, onde você for fazer um projeto Sobral, pegar as informações de rede de água, de esgoto, sistema de drenagem e de interferências com o sistema de telefonia, essas precisões no subsolo tem que estar correto, gente. Isso não se faz da noite para o dia. E, além do mais, precisa de recursos. Você abrir o subsolo e faz esse cadastro todinho. Não é brincadeira de menino, não. Não é brincadeira de menino. Mas a gente vai estar colhendo frutos que Com nem certeza. A gente sabe o tamanho dos frutos que a gente vai Eu estar acho colhendo. que eu não colho esse fruto. Mas espero que esse trabalho seja dar continuidade e espero que o governo do estado realize esse sonho. Vai Rapaz. servir para os nossos filhos e nossos netos. E eu acho que pra gente terminar, eu queria, assim, rapidinho, que o senhor me falasse qual foi o maior bucho e qual foi o maior acerto que o senhor teve em época de projeto, assim, ou até na prefeitura mesmo. Qual foi o acontecimento que foi mais marcante, assim, rapaz, isso aqui foi um bucho, talvez o que o senhor comentou, né? Mas se esse tivesse sido maior, que teve que basicamente capacitar aquele solo, criar um solo.
E qual foi o grande acerto, assim, um projeto que você vai levar pro resto da vida, que você vai comentar com seus filhos, netos, a gente compartilha aqui conosco. Eu vou citar algo, serviço público, ok? Pronto, eu vou citar aqui o viaduto da Antônio Salles com Santana Júnior, viaduto em 2 níveis. Eu me lembro que, assim quando o doutor Roberto Cláudio assumiu a prefeitura pela primeira vez, o doutor Samuel nos levou até o gabinete dele e ele pediu que fizesse um viaduto que não tivesse um impacto social muito grande. E lá mesmo eu respondi para ele, doutor, para a gente fazer um viaduto ali, onde para não causar um impacto na região, a primeira coisa é tirar toda a terra armada. O que é terra armada? Aquela estrutura de concreto, onde você coloca as peças metálicas, faz o enchimento, né? Para evitar isso, você tem que fazer a terra armada simplesmente só na altura de 1,50 a 2 metros. Você vê que nós só temos terra armada no início e no final dos 2 viadutos. E é bem pequena. Bem pequena. A altura ali varia de 1,50 a 2 metros. Eu passo todo dia ali, mas é mesmo. Se tu imagina... Diferente daquele do Beach Park. Aquele do Beach Park a gente tem ali talvez 4 metros. Você imagina se ali tivesse sido projetado com terra armada, meu irmão. Não dava pra fazer aquela passagem por debaixo. Não daria. Daria. Sim, aí é um túnel, basicamente. Né? Aí não teria alguns retornos, lógico. Entendeu? Não teria alguns retornos. Mas o impacto para a vizinhança, é imenso. É assim, é uma das obras que foi muito questionada na execução. Vocês lembram que sim. Entra no cocó, não entra, para a obra, e foi muita gente, ficou lá acampando e Mas tudo. hoje está todo mundo utilizando, todo mundo extremamente satisfeito com aquilo. Pois ali. Graças a Deus. E assim, e também na época foi muito questionado, fazer túnel. E a gente mostrou que não podia. E por que não podia? Porque acontece o seguinte, a cota ali da Santana Júnior com Antônio Salles era 4,80. Considerar a cota 5. Né? Imagina nós fazermos um túnel com essa cota do sistema viário hoje ali existente. A cota do cruzamento ali era 4,80. Vamos adotar 5. Do primeiro prédio da Idibra, a soleira da entrada aí é 6,20. Do Frangolândia, 7,50. Não, 5,70. Ok? Aí vamos fazer um túnel. Pega aí, me ajuda a fazer essa conta. Vamos lá. Cota 5. O gabarito da estrutura, eu tenho que descer 1,50 m. Fica o quê? 3,50. 3,50. O gabarito para dar o tráfego a caminhão, a ligação do transporte coletivo do Antônio Bezerra para Picu precisa de 5,50. Eita, menino. É para quanto? Negativo? Negativo já. Menos 50. Menos 50? Já está no fundo do túnel, menos 50. Vamos botar a caixa de reunião para colocar as bombas, mais 1,50 m, vai para 2, concorda? Menos 2. Menos 2. Pronto. Parou aí não. Hoje o cocó, do jeito que está ali, é cota 1. Ele pode até variar. 0,70, 0,80, cota 1. Tá certo? Mais 1. É isso mesmo. Bomba submersa direto ali. Pronto, já tá menos 2. Menos 2. O mais 1 da lâmina d'água seco, o cocó seco. São 3 metros. 3 metros. Vamos pegar uma chuva de 2004, 250 milímetros, que ele sobra aí 3 metros. Vai para quanto? Para 6 metros. 6 metros. 6 metros coluna d'água para poder bombear. Entendeu, gente? E outra coisa, mesmo na cota já menos 2 ali, praticamente esse túnel teria que bombear dia e noite o resto da vida da cidade de Fortaleza. Nós estamos dentro do mangue, gente. Isso é funcionário público, a gente está falando no caso do poder público, que para uma pessoa da área entende nisso de cara, não precisa nem fazer essa conta. Rapaz, é do lado do cocó. É do lado de um rio, cara. É do lado do rio. Mas o senhor teve que fazer essa conta e apresentar esses cálculos para muita gente, não teve? Para muita gente. E mesmo assim, não foi muita chibata. Ainda a gente eu lembro. Muita chibata. Teve muito desculpa a expressão assim, transtorno por conta disso. E um detalhe, olha. Em frente ao Frangolândia, a cota era 3,80. Se eu não elevasse aquele grade ali... Você lembra que a gente passava no Santana Júnior, Frangolândia, o estacionamento de Frangolândia ficaria... Era elevado. Lá em cima? Uhum. Pronto. Você não conseguia entrar no estacionamento. Não, e se não elevasse uma chuva de grande proporção, ali também inundava ao lado do viaduto. Tu imagina? Tu fazer um viaduto e depois inundar de um lado do outro, você não tem acesso. Tudo ali foi elevado.
obedecendo a uma cota também de chamasco. Eu acho que na cota de 97, ou foi 2004, só ficou de fora o tabuleiro da ponte quem vai para o Iguatemi, que é cota 4,50. No entorno ficou tudo inundado. Se você for naquele posto de combustível, hoje, perguntar a um proprietário ou um funcionário antigo, pergunte sobre essa chuva, só ficou de fora o piso das bombas, o resto ficou tudo submerso. Então, tudo foi levado ali. Em consequência dessa informação que eu tinha coletado há muito tempo, na chuva centenária. Entendeu? Então, acho que ele com uma pergunta, o bucho e ele já falou o grande tudo. acerto, acho que foi na mesma obra. E fica uma lição para quem está escutando, que é só escutar novamente esse podcast aqui, que você vai saber o grade de todas as áreas de Fortaleza. Porque o Assis falou isso de cabeça. Foi. É uma enciclopédia, né, cara? Você quer mapear e quer saber onde você compra o seu terreno, escute esse podcast novamente. Exatamente. E mapeie onde comprar. Pronto. E outra informação negativa em relação a perguntando, depois eu vou citar a última, que é a saideira, né? Que tem que ser uma coisa boa. Ah, então essa não era boa? Não. Caraca! Não, você falou problemático, né? Problemático esse é o bucho, né? Foi muito problemático. Então, citei o viaduto da Antônio Santana Júnior. Agora, assim, complicado. Túnel com bomba. Eu sou totalmente contra. A Samuel sabe que eu sou contra. A Manuela sabe que eu sou contra. Todos os secretários sabem que eu sou contra. Porque quando fala em bomba, eu me arrepio todo arrepiado. O que ocorre? Aí muita gente diz, Assis, por que é que um projeto no subsolo, ou de um subsolo funciona e um túnel funciona? Por quê? Porque quando você está fazendo um projeto no subsolo, você está contido em uma cortina, a única água que vai surgir ali é a permeabilidade daquele material onde você tem a sondagem. Você tem o cálculo daquela vazão real. Para um túnel, você... Tem duas aberturas. E o que é precipitado? E uma variável imensa. A variável imensa, que é a intensidade de chuva. Pode ser 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos. Entendeu? Aí, outra parte negativa, que sempre acontece. Túnel inundou, quando chegar lá tem roubado os cabos, roubado as bombas, roubado tudo. Ixi, é mesmo. Então, existem N fatores para que túnel não funcione em consequência de tudo que eu citei. São muitos fatores. E outro fator negativo. Túnel. Não existe gerador. Se no momento que está chovendo, mesmo que seja torrencial, mas que o sistema esteja funcionando, tiver uma queda de energia ali 5 minutos, 6 minutos... Inunda. Então, são N fatores que contribuem para a coisa não funcionar. Por que não tem gerador? Por que não coloca? Não cabe, mas não cabe. Vai botar um gerador ali dentro. Não cabe. Não dá pra fazer uma casa de máquina, uma coisa... Sim, dá, mas aí... Aí já complica, né? É diferente de um condomínio. É diferente de um condomínio onde você tem toda a estrutura. E além do mais, não vem o que vem de cima, que é uma variável inúmero. Vai entrar pela rampa do subsolo e normalmente tem uma calha, tem alguma coisa ali na entrada que já não... E outra coisa, o túnel do Iguatemi com Rogaciano Leite, quem vem na Rogaciano Leite, aquele túnel, praticamente ele bombeia direto. Ele tava mais do cocô. A sorte ali que o Iguatemi cedeu o gerador. Foi. Ele usa o gerador do Iguatemi. Se não fosse, a permanência, quer dizer, a repetição de inundação ali seria bem maior. E a cota daquele túnel, se não me engano, são 3 metros. Ele não passa caminhão. Não, ali... Não passa ônibus, não passa caminhão. Não. O da entrada do Iguatemi. Da entrada não, só automóvel. Só automóvel. Agora o da Rogaciano... Aquele, se eu não me engano, foi custeado pelo próprio Iguatemi. Pelo próprio Iguatemi. O da Rogaciano Leite, que vai para a Engenheiro Santana Júnior, ele foi... Pelo governo do Estado. Então, é cedido o gerador do Iguatemi para poder bombear aquele túnel. E, consequentemente, o túnel do próprio Iguatemi, eles também têm uma bomba lá, se eu não me engano. Tem que ter. Sim. Rapaz, meu amigo, é um custo... não vou dizer irresponsável, mas tu tá entregando para as próximas gestões custos que muitas vezes podem ser muito altos. Pronto, em relação à parte negativa que eu cito, é assim, em relação aos túneis, que eu sou muito contra. Aí eu vou citar agora os túneis que funcionam a contento, que não tem bomba. O túnel da Padre Antônio Tomás,
o túnel Trincheira da Via Expressa, que passa o túnel da Santana Júnior, rotatória do Castelão e Dom Luiz. Tem outros túneis ainda. A Parangaba também foi feito, na época do Dr. Juraci, lá também é gravidade. Esses túneis nunca inundaram. Por quê? Porque é por gravidade. Se algum dia inundar, como Dom Luiz inundou há uns 4 anos atrás, porque funcionou 20 anos, aí 20 anos depois inundou. Por quê? Porque o Metrofor, desculpe. O Metrofor foi executar a linha do metrô, e passou ao longo de 2 anos, 3 anos, todo aquele silto de argila que caía sobre o asfalto, eles não tiravam. E a água foi carregando esse material de sarjeta, entrando no sistema de drenagem. No dia que inundou, eu me lembro demais que a bomba quebrou. Não, lá é gravidade. O subsecretário Rezende, Assis, e aí? Você disse que não inundava? Eu digo, doutor, inunda não. Como é que funcionou durante 20 anos e hoje inundou? Mano, limpar o sistema de drenagem que o Metrofor obstruiu. Pronto. Então, em resumo, túnel com bomba é uma bomba para os nossos filhos e nossos netos. E, para finalizar, em termos de obras que eu tenho como modelo, a rotatória do Castelão. É tanto que no meu WhatsApp, a foto de perfil, a rotatória do Castelão é uma das obras assim que eu acho mais bonita de toda a minha vida. É um túnel, uma rotatória e um viaduto. No mesmo canto. E ali é a gravidade. Show de bola, viu, Assis? Assis, eu agradeço. Mesmo assim, é um prazer pra gente do Sinduscom Jovem, do Sinduscom, passar esse tempo com o senhor poder compartilhar um pouco da sua vivência, do seu tempo de obra, da sua expertise, e a gente tá podendo levar isso para centenas, talvez um dia milhares de pessoas que vão estar ouvindo a gente. Eu agradeço mesmo, assim, de coração por tudo que a gente aprendeu hoje aqui, não só eu, como o Mário, o próprio Dr. Assis, mas todo mundo que está ouvindo aqui a gente, com certeza tiveram muito a aprender com o senhor. Muito obrigado. Eu digo para você que aprender é todo dia. Ainda hoje eu estudo e sempre digo lá em casa, olha, eu não posso parar, porque todo dia você tem uma aprendizagem. Nos estudos, numa obra, na prática, todo dia nós aprendemos alguma coisa. Eu digo para você o seguinte, do dia que eu terminei até hoje, se eu não estivesse estudando, eu estaria 100% fora do mercado. Quando eu me formei era nanquim, ornógrafo. Você fazia em papel vegetal, se errasse tinha que raspar, com o maior cuidado, se errasse perdia todo o desenho, todo o projeto. Então, gente, estudar é essencial, é necessário, tem que ser. Se eu não tivesse estudado, estaria, infelizmente, 100% fora do mercado. E digo para você o seguinte, para mim é um prazer imenso estar aqui a convite de vocês, participar desse debate junto ao Sinduscom. Para mim é um privilégio, principalmente falar da infraestrutura da nossa cidade. Incrível. E, doutor Assis, quando a sua esposa chegar e falar para o senhor chamar o senhor de doido de novo, dizer que o senhor é doido, você diga para ela, rapaz, você está falando isso, mas eu sou chamado para contar sobre minhas loucuras aqui para um monte de gente. São informações necessárias e importantes para a infraestrutura da cidade. Para quem vai dar continuidade da cidade de Fortaleza, precisa dessas informações. Se não tiver essas informações, com certeza poderá fazer projetos errôneos. Show de bola, pessoal. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana com mais um episódio do nosso querido Sindustalk, que já está conquistando, acho que, muitas pessoas com nossos conteúdos, nossas matérias que a gente está trazendo. E posso dizer que são quase aulas temáticas sobre assuntos diversos que a gente não vê na academia, que a gente não vê no dia a dia e a gente só vê num ambiente desse. Eu agradeço a Assis mais uma vez, agradeço ao meu pessoal da Engaja que está cedendo o espaço para a gente e que na próxima semana a gente possa se encontrar de novo com mais um episódio do Sindustalk, com mais novidade, mais coisas interessantes para vocês. A gente vai ficando por aqui, um ótimo final de dia, se você está escutando de dia, se está escutando à noite, mas que você possa ter uma vida próspera após esse podcast com muito mais conhecimento adquirido. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Até mais.